E acabou que, mano, eu falei, mano, nem vou fazer, porque que adianta eu fazer e tal. E mesmo porque eu não fiz mais também, porque aí, a partir desse momento, eu comecei a pegar mais aulas no estado. Então, o lance de eu pegar mais aula, acabou que eu não tive tempo também pra correr atrás disso. Pode crer. Mas, Aí, no caso, enfim. teria que ter um suporte a mais pra você conseguir Sim, fazer o e dois, cara, né? e eu fiz sem patrocínio nenhum, cara. Eu tirei do meu bolso, assim, as passagens que eu ia pra Guarulhos, hoje eu moro em Mauá. E Mauá pra Guarulhos, mano, na época, né? Hoje ainda tem, acho que o trem, não sei, que vai pra Guarulhos, não, uma estação de metrô, não Sim, acho sei. que tem. Na época não tinha, era ônibus intermunicipal, pagava mais caro, dinheiro que eu não tinha, porque eu tava com poucas aulas, pra fazer o negócio e acabou que o. Mas esses mesmos haters, né, tipo, me perseguiram assim durante muitos anos, me perseguem até hoje, acho. Pode crer. E você tinha uma ligação muito forte com a família dos Mamonas, né? Acho que Sim, até a dona total. Nena, que era mãe do Samuel e do Sérgio, Sim, foi tá. sua madrinha de Foi. casamento. Dona Nena e o seu Ito foram um dos meus padrinhos de casamento. Inclusive, a Dona Nena, ela faleceu, né, em fevereiro, no final de fevereiro. E assim, eu fui lá no velório dela, óbvio, né? E, e também foi, acho que a segunda vez. Segunda? Foi a primeira, acho que foi na. É verdade, agora que eu tô me vindo isso na cabeça. Posso estar enganado. Mas a primeira vez que eu vi toda a família reunida foi no Mamonas Day e a segunda vez foi no velório dela. Agora que eu lembrei que, tipo, veio a família do Bento, do Dinho, tava tudo lá. Em peso do Júlio, estavam lá. E foi assim, terrível, foi de uma hora pra outra. Ela era, meu, a dona Nena, assim, aliás, todo o pessoal fala dos Mamonas Assassinas, é porque a família deles tem a vibe dos caras, assim, é óbvio que hoje mora a tristeza, né, tipo, né, ainda mais agora com a dona Helena falecendo, mas eles são muito, sempre foram assim, tipo, muito piadistas, humildes pra caramba, por isso que eu falo assim, tipo, eu infelizmente não conheci os Mamonas, mas pelas coisas que eu escuto da família, os álbuns de fotos, os vídeos que eu já vi que a dona Helena me mostrou, tudo que eu já tive acesso, você vê que no dia a dia, mano, eles eram aquilo, velho. Não era tipo, vou ligar a câmera e vou fazer piada. Eles eram aquilo, velho. Tipo, isso que eu acho Vivia do caramba. aquilo, né? Isso que é E a, legal, né? e a família, tipo, é muito isso também. Tipo, né? Sim. Bem. A família De todos. De todos, De né? todos. É, no começo, assim, todos eram do Secap ou não? Não, o Dinho era do Secap, Samuel e Sérgio Parque Continental, Júlio morava em Cumbica e o Bento era em Taquá, se não me engano. Não, eu achei que todos eram do Sim. Secap Aí ali. depois o Bento comprou um apartamento em Guarulhos e ele visitou o apartamento no dia do acidente. Foi, acho que a primeira vez que ele deu o apartamento para a mãe dele no dia do acidente e deixou do jeitinho que ele queria, desenhado assim. Ele nem chegou a morar no apartamento. Foi lá e no dia do Pô, acidente ele falou: mãe, a gente vai mudar para cá, sair da nossa casinha e tal, não sei o quê. E aí no dia do acidente que ficou pronto lá, né? Foi mal triste. é porque assim, Caralho. eu conheci o Secap, assim, e meu, aí tem a Praça do Mamonas lá, tal, né? Sim. Aí você fica com aquela cara, imagina os Eles caras, porque tem ficavam. uns vídeos deles, né? Tipo, deles no Tem. Que não Secap, era a assim, Praça Mamoras, era uma porque praça. é que antigamente, pra Sim. quem não sabe, pra galera nova, antigamente o pessoal ficava, fim de semana, o pessoal ficava na rua, né? Não tinha esse negocinho chamado celular. O pessoal parava os carros assim, aí ficava a galera jogando bola, conversando, tocando violão. Sim. Aí tem até um vídeo do Dinho sentado assim, né, Sim, ali no sim, negócio do Secap. E o Secap é um bairro muito familiar, né? Um bairro sim. bem. Ele é um É um bairro. conjunto habitacional, né? Isso. Isso eu acho Então, muito legal dali. e é engraçado que nem você falou, né? Que o pessoal dos Mamonas, todos eram do Secap, é porque eles se reuniam lá, né? Como o Uhum. dinheiro era do Secap, eles sempre estavam naquele pedaço, assim. Então, e outra também, na época, a banda Utopia, que era antes de Mamonas, eles eram meio famosos no Secap, né? Tipo, Ah, então todo comício, toda coisa que tinha na época, eles que eram a banda, então o pessoal, tipo, ia muito, assim. sim. E o Secap ele são vários, né, prédios, né? Vários Cada prédios. prédio, cada condomínio tem um nome de estado, né? Sim, São Caetano, olha, São tem Paulo, São Bahia, Paulo, Campo, não sei. sei se tem Ceará. E tem um campo de futebol no meio, assim, e Sim, as praças, assim. Mano, é uma coisa muito familiar, assim, uma coisa bem sim. legal, assim, tipo, assim, e a galera lá, todo mundo se conhece, assim, Sim. né? E É tem uma coisa muitas bem. fotos deles, assim, tipo, por lá mesmo. Tanto Uhum. que a última vez que eu fui no Secap, faz tempo que eu não vou pra lá, assim, de vez em quando eu ia pra Guarulhos pra dar volta, assim, né, tipo, com alguns amigos fãs também. Ah, vamos lá Na Praça do Mamonas? na Praça do Mamonas, vamos da onde era o Lua Nua, que era a boate que eles tocavam, a gente fazia né, vamos lá no Tomeuzão, que é um lugar de show, e a O gente Tomezão, ele fica onde ali em Guarulhos? perto do Secap, É tipo perto do uns 10 Secap? minutos do Secap, bem Ah, tá. pertinho.
E aí a gente fazia. E aí a última vez que a gente foi bem no Secap mesmo, tem um ginásio poliesportivo Sim, ali sim. também. E aí tem umas fotos muito famosas deles da época de Utopia nessa escada. Aí os meus amigos ficam tirando foto na escada. Falei, que da hora, cara. Inclusive tem um amigo meu, gente boa também, gosto dele bastante dele, que ele e mais um amigo fizeram um vídeo no YouTube que eles encontraram lugares que eles fizeram a capa do disco Utopia. Na época, eles conseguiram achar o lugar que eles tiraram a foto, eles foram lá, foi muito bacana. Caralho, que foda. Deixa eu te perguntar agora como você desenha. A Uhum. primeira capa, a primeira não, né? A capa do CD do Mamonas é um desenho aquilo, Sim, né? inclusive do Carlos Sá. Isso que eu ia te perguntar agora, se você conheceu ou sabe quem que foi que fez Sim, o trampo. conheci, converso muito com ele até hoje, falo pra ele que é uma putz, inspiração pra mim. Porque quando eu fui fazer, me profissionalizar no desenho, ainda mais com parte de Mamonas, que eu fui convidado a alguns projetos, né? Eu perguntei muita coisa pra ele. Técnicas que ele usava, né? Pra quem não sabe, na época, né? O pessoal fala que os peitos dos Mamonas lá, da capa, quem inspirou foi a Mari Alexandre, tá? Mas, né, ele me confidenciou que na época ele desenhou peitos comuns, assim, ele não procurou nenhuma referência da Mari Alexandre, tipo, ele foi lá, fez um peito assim, tipo, e jogou. E uma curiosidade bacana que ele me contou é que na capa do disco era para ser toda desenhada. Não era para ter a foto deles. E aí alguém acho que colocou a foto deles ali só para a gravadora ver como que ia ficar para continuar o rosto. E aí a gravadora falou: "Não, deixa a foto deles, por quê? Porque eles não são conhecidos. Então para deixar o rosto deles naquele corpinho desenhado. Mas inicialmente ia ser tudo desenho. E aí, se eu não me engano, o primeiro desenho que ele fez, posso estar enganado também, foi aquele da contracapa. Não sei se você já viram, recorte aqui, estrague seu encarte. Sim. Que você abre, é o clássico, tem uma mamoninha e os 5 de mão dadas. Aquele foi um teste de caricatura para ver se estava legal aquilo para ir para capa. E aí os caras gostaram daquele jeito, falaram: "Mas não tá nem finalizado". Se você olhar bem, eu com esse olhar técnico, você vê até as marcas dos lápis assim, tipo em volta, né? Caralho, que Você foda. prestar bem atenção, você vê que usou guache, aquarela, né? E aí, se você olhar bem assim, você fala: caramba, a mamona do meio estava finalizada, que é aquela mamoninha que tá no meio do círculo, mas a volta não estava finalizado. E aí, tipo, ele falou que aquilo era um teste, e aí a gravadora gostou, e os próprios caras falam: põe aí recorte aqui, estraga seu encarte, né? Que o pessoal coloca recorte aqui e tal, pra brincar e tal. E eu fui o Carlos Sá, e até hoje, assim, eu troco muito ideia com ele. Hoje acho que ele mora no Canadá, se eu não me engano. E ele trabalha para Disney, para várias empresas assim, com desenhos. Hoje ele tá mais na área digital também. Um artista, velho, um artista. Uma inspiração. E esse CD, eu lembro quando era moleque, meu, toda casa que você ia era fitinha, ou era Sim. o CD, ou era o Então, vinil. isso que você falou da contracapa eu nunca vi, porque eu só tinha fitinha, Ah, muita gente, cara. tá ligado? Cara, olha que louco isso. Essa semana passada, eu tava fazendo uma aula com os meus alunos. Aliás, beijo, pessoal do Maria Aparecida Damo Ferreira, Mauá, Guapituba. E aí, eu tava fazendo uma aula pra molecada sobre fita cassete, CD, vitrola e MP3. Eu levei uma vitrola pra sala de aula com vinil, né? E, mano, a molecada ficava impressionada. Professor, posso filmar? Posso tirar foto? Porque eles não conhecem, né? E aí eu falei o lance da fita, que na época a fita pirata, aquela coisa toda, né? Que todo mundo, eu também. Eu comecei, a primeira vez que eu fui ouvir uma coisa dos Mamonas, não era nem a fita pirata que eu tinha, eu era mais pobre ainda. Eu tinha uma fita lá, sei lá, que era do meu irmão, do Raça Negra. Eu atropelei com pedi para meu vizinho que tinha o vinil gravar para mim. Aham. Foi assim, né? E aí, cara, muita gente não conhecia o lance da contracapa, assim. Sim, eu não vi. Eu acho que a fita que meu pai me deu na época, acho que até a fita original, cara, mas Sim. eu não me já lembro é de original, ter, eu não me lembro original. de ter essa Só vinha os nomes da coisa. Eu acho que música não ali tinha nem na... E tem como. uma foto deles também, acho. Eu acho que era coisa bem simples, assim, bem simplona, Sim. assim. Puta. Aqui, ó. Mostra pra galera aqui que é uma fita cassete. Sabe uma coisa interessante? Só Pessoal, vocês são mais velhos, façam esse teste com os jovens que estão na casa de vocês. Pega uma fita dessa e pega a caixinha da fita e pede pro jovem guardar a fita dentro da caixinha. Eles não sabem, cara. E pra gente é muito normal. Sim, sim. Por quê? Mas assim, é a mesma coisa, né? Tem pessoas que a tecnologia, tipo, eu mesmo, pra tecnologia, sou uma negação pra muita coisa. E eles são assim, tipo, nasceram pra isso, tá ligado? É uma carteira isso aqui? Olha, ele tá tocando o quê? Cadê? Sebrae, né? Tipo, Que isso? tá tocando o quê?
Bilhete Ixi, único. Tá cheio de Ó, tóxico aqui, que hein? música Meu é Deus do essa? céu. Cuidado pra não Hugo. empastar, hein? Dá pro Hugo lá. Muito bom. Cara, no filme também você tem o seu trampo lá, né? Sim, Como que cara. foi? Como é Então, que veio na aí verdade, o convite? Como que começou essa. A gente tem até uma imagem, você tem aí, Kildo? Consegue colocar pra gente? A Consigo, imagem dá um tempinho aqui que eu já coloco. da ilustração que você fez pro filme? Sim. Enquanto ele vai colocando Opa. aí pra gente. Não, mas pode Beleza. falar. Tá. Então, beleza, vamos lá. Na verdade, né, primeiro foi o musical, 2016. Eu fui convidado, lembro até hoje, cara, a irmã do Júlio, a Ana Paula, que é uma fofa. Rafa, a gente precisa falar com você. Ih, mano. Aí, ó. Ah, sim. Aí falou, Rafa, a gente precisa falar Olha com que você, foda. tal, não sei o quê. Fui conversar com ela, inclusive foi no cemitério deles, eu sei que é bizarro falar, mas, né, a família sempre se reúne lá. Lá é muito tranquilo, lá parece uma praça também, é muito... E aí ela falou, preciso falar com você, eu falei, meu, então, vai sair um musical dos meninos, a gente quer fazer, e a gente queria você no projeto, porque você desenha e você é fã deles, então você vai saber muito bem. Quando eu entrei no lance do musical, era para eu fazer os desenhos e também dava uns pitacos, assim, tipo, ah, esse cara não parece Dinho, ah, esse cara tá legal, ah, esse aqui não sei. Eles perguntavam para mim, como Fiz parte fã. do casting também, né? Não casting, mas eles perguntavam muito pra mim, assim, tipo, como fã, o que, que você acha? Você acha que isso tá legal? Que isso tá... Óbvio que tinha coisas que eu falo que eu era real, eu falava, não achei legal e eles não ouviam, mas enfim. E aí, depois, anos depois, o pessoal, algumas pessoas do musical foram reaproveitadas pro filme. E aí, novamente, né, eles gostaram do meu trabalho e eu fui convidado novamente para fazer os desenhos do filme, alguns desenhos que aparecem no filme. E assim, uma experiência muito bacana, assim, imagina ver meu nome numa tela de cinema. Tá lá nos E qual créditos. foi a sensação de viver? Puta. Cara, velho. Tava demorando. Eu sabia. Sensação do quê? De ver Não, meu... é porque eles ficam me zoando que eu sempre pergunto. Qual que é a Sim. sensação de. Sensação. Ele sempre Não. pergunta a sensação dessa Formigamento no cotovelo, cara. Cara, quem que sente isso? No cabelo começa a formigar. Não, cara, imagina. A primeira vez que eu quando falaram pra mim que eu ia desenhar pro filme, eu fiz alguns desenhos sem ter noção nenhuma de roteiro, quem que ia interpretar. Sabia que alguns atores iam ser reaproveitados, mas assim, quando eu comecei mesmo a fazer os desenhos, eu não tinha noção nenhuma de nada. Como ia ser a história, para quem que ia filmar, não sei o quê. Só fui convidado para um projeto, e aí, quando eu fui convidado pro filme, né, eu fiquei meio assim, porque assim, desde 96, depois que eles morreram, se cogita um filme dos Mamonas. E isso é algo que todo fã sempre esperou, né? Contar a história deles. Teve, né, que é excelente, por sinal, o Por Toda a Minha Vida. Teve o Mamonas Doc, né? Muito bom. Só que o filme mesmo, né? Não tinha um filme dos Mamonas. E aí, quando falou, vai ter o filme, você quer participar do projeto? E eu falei que sim. Aí lá vai eu ligar pra Dona Nena e pro seu Ito, né? Que são, meu... Dona Nena era maravilhosa, eu falo dela, me emociono. E eu perguntei, meu, você acha que vai rolar mesmo? Você acha que não é H? Será que... Eu comecei a desacreditar. E a Dona Nena e o falou, não, vai, Rafa, sim. A Suelita, minha irmã, ajudou muito, falou, vai sim, Rafa, vai dar certo, vai lá, participa, coloca seu nome, dá o seu trabalho lá, faz o melhor que você puder, que eu sei que os meninos estariam orgulhosos e gostaria de você no projeto. Pô, mano, aí eu aceitei, óbvio, né? Falei, pô, beleza. Fiz os desenhos, e aí, cara, foi uma experiência muito louca. Tipo assim, surreal, mano. Imagina falar que eu fiz desenho pra um filme nacional, que é difícil pra caramba fazer um filme no Brasil. Isso é louco, é muito treta, assim. E finalmente saiu tal. Alguns não gostaram do resultado, né? Confesso, vou falar até real assim. O filme tem pontos negativos, sim, e tem pontos positivos, né? Para mim, o ponto positivo que teve, assim, que eu achei maravilhoso, que eu apoio super, assim, é o lance, tipo, dos jovens de hoje conhecer, querer conhecer mais a história real. Porque o que tá no filme, né, é uma adaptação, na verdade, não é... Tem muita coisa ali que não aconteceu, que eles usaram de artimanhas vamos dizer assim, eles usaram de artimanhas para demonstrar determinada... Vou dar um exemplo. Teve o lance lá da ex, todo mundo fala isso, né? Da ex-namorada, que aí uma namorada do Samuel dava em cima da namorada do Sérgio, dava em cima do Samuel, dava em cima do Sérgio, então era uma coisa assim, que não aconteceu.
Mas, segundo, né, tipo, a família, aquilo era um lance que eles usaram pra mostrar o amor entre irmãos, o amor deles, tal. Achei que eles poderiam ter usado outras formas, mas, enfim. É que Mas eles colocaram sempre as mulheres como vilãs, né? então, né, tipo, mas é que eu falei, quando eu participei do projeto, eu não tinha noção nenhuma do que iria ser o roteiro, mas óbvio, cara, tipo, eu achei maravilhoso, tipo, participar, independente do que os outros pensem ou não. Mas, o que eu tava falando do ponto positivo é que muitos jovens, principalmente, eu vejo isso nos meus alunos. Eu tenho alunos, tipo, desde os pequenininhos, né, do primeiro aninho, até alunos, tipo, do ensino médio. E a molecada, mano, do começo do ano pra cá, desse ano, mano, eu vejo molecada que eu não via. Nesses anos todos dando aula, eu não via molecada com camisa dos Mamonas. Hoje eu vejo, cara. Eu tenho um aluninho meu, cara, que ele vai com blusa dos Mamonas. Falei, cara, foi o primeiro aluno que eu vi com blusa dos Mamonas. Hoje vai vários. Caraca, mano, você tá com blusa dos Mamonas Assassinas. Ele, eu gosto do Bento, do Gil. Falou o nome deles. Falei, mano, e ele tem quinto ano, ele tem o quê? 10 anos, 11 anos. Falei, mano, deixa eu tirar uma foto com você. Mandei pra irmã do Dinho, a irmã do Dinho chorou, fez um vídeo pra ele. Mandou um vídeo pra ele, oh, parabéns, obrigado por você gostar do meu irmão, ele estaria orgulhoso. Tá? O moleque também ficou mal feliz. Nossa, Então, foda assim, isso. é uma nova geração que tá pesquisando. Embora o filme não conte 100% da história como ela realmente foi, mas conta a história dos caras, né? Tem o nome deles. A molecada vai pesquisar, vai perguntar pra pessoa, eles perguntam pra mim, professor, aquilo lá aconteceu, aquilo lá não sei o que, eles perguntam muito pra mim. E eu falo, ó, gente, não aconteceu, mas acontece isso, tal, 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 tal. Então, esse interesse neles que eu acho que foi muito positivo. E outra coisa, como eu disse, a dona Nena faleceu no final de fevereiro desse Sim. ano, tá? E ela teve a oportunidade de ver os filhos dela sendo a história dos filhos, mesmo do jeito que contaram, ela teve a oportunidade de assistir isso no cinema. Então, isso, cara, vamos imaginar que não tivesse saído um filme depois, ela não iria ter essa sensação. Não sei se ela gostou, se ela não gostou, que a gente nunca conversou, nunca conversei com eles sobre isso, realmente não faço ideia, mas ela teve essa oportunidade, né? E isso, assim, são as coisas que eu acho. E outra coisa também, molecada cantando música do Utopia. Isso eu ia no cinema direto, assisti, que eu sempre era convidado, assim. E quando eu tocava, tipo, Horizonte Infinito, por exemplo, a molecada cantando, velho. Mano, como que esse moleque conhece Horizonte Infinito do Utopia, né, Mamonas? Então eu Caralho. falei, mano, isso é positivo. Então eu vejo, né, coisas positivas, sim. Embora tenha coisas negativas, eu achei muita coisa positiva.